Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal História e Mistério da Bíblia. Nesse vídeo vamos explorar uma das passagens mais emocionantes que está em Atos capítulo 16, versículo 16 ao versículo 40. Uma história de fé inabalável, de coragem diante das injustiças e o poder transformador de Deus. Pegue já a sua Bíblia e venha comigo explorar cada detalhe desse evento marcante. Hoje vamos contar a história de Paulo e Silas na prisão. Paulo, um dos maiores apóstolos de Cristo, antes chamado de Saulo, foi transformado por Deus em uma viagem para Damasco, como está escrito em Atos capítulo 9, no versículo 3 ao versículo 6. Após sua conversão, ele dedicou sua vida à pregação do Evangelho. Durante sua segunda viagem missionária, ele teve um novo companheiro chamado Silas. Silas era um líder cristão de grande respeito, escolhido pelos apóstolos para levar mensagens às igrejas, como está escrito em Atos capítulo 15, versículo 22. Nesta viagem, Paulo e Silas chegaram à cidade de Filipos, na Macedônia, guiados então por uma visão onde um homem pedia ajuda. Passa a Macedônia e ajude-nos, como está escrito em Atos capítulo 16, versículo 9 ao versículo 10. Filipos era uma cidade romana, importante politicamente e culturalmente. Lá, nessa cidade, eles encontraram Lídia, que era uma mulher temente a Deus e comerciante de púrpura. Após ouvir a mensagem de Paulo, ela e sua casa foram batizadas e abriram as portas para hospedar os missionários, como está escrito em Atos capítulo 16, versículo 13 ao versículo 15. Tudo parecia tranquilo e calmo. Foi em Filipos que começou um dos episódios mais marcantes na vida de Paulo e Silas. Enquanto eles pregavam nas ruas de Filipos, Paulo e Silas cruzaram o caminho de uma jovem, escrava e também possuída por um espírito de adivinhação. Essa jovem era explorada pelos seus senhores para lucrar com previsões. Durante dias, ela os seguia, gritando: "Esses homens são servos de Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação", como vai estar escrito em Atos capítulo 16, versículo 17. Embora as suas palavras fossem verdadeiras, Paulo sabia que a origem delas era demoníaca. Então, cheio do Espírito Santo, ele ordenou: "Em nome de Jesus Cristo, eu te mando sair dela." E imediatamente o espírito maligno a deixou, como está escrito em Atos capítulo 16, versículo 18. Isso foi uma libertação para a jovem, mas um golpe no bolso dos seus senhores furiosos. Eles arrastaram Paulo e Silas para as autoridades, acusando-os de causar confusão e ensinar costumes contrários às leis romanas, como vai estar escrito em Atos capítulo 16, versículo 19 ao versículo 21. A multidão, então indignada pelos acusadores, se voltou contra Paulo e Silas. Sem qualquer julgamento justo, os magistrados ordenaram que fossem açoitados publicamente. Imagine o sofrimento, chicotadas em suas costas, seguidas de grande humilhação. Depois eles foram lançados no cárcere mais profundo e seus pés foram presos ao tronco. Uma posição dolorosa e degradante, como está escrito em Atos capítulo 16, versículo 22 e versículo 24. Mesmo em meio a essa situação, em vez de lamentarem,
Paulo e Silas decidiram fazer algo surpreendente. Eles oraram e cantaram hinos a Deus. À meia-noite, o som de seus louvores ecoava pela prisão e os outros presos os ouviram atentamente, como vai dizer a palavra de Deus em Atos capítulo 16, versículo 25. Então, de repente, quando Paulo e Silas adoravam, a terra começou a tremer. Um terremoto tão forte abalou os cárceres da prisão. As portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram, como está escrito em Atos capítulo 16, versículo 26. Era evidente que algo sobrenatural estava acontecendo naquele lugar. O carcereiro que tomava conta daquele lugar, ao ver as portas abertas, pensou que os presos haviam fugido. Desesperado, então, ele tirou sua espada para tirar a própria vida, pois sabia que seria executado por perder os prisioneiros. Mas Paulo e Silas gritaram: "Não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui." Atos capítulo 16, versículo 27 e o versículo 28. Então o carcereiro, com teu coração tocado pelas palavras de Paulo e Silas, prostrou-se diante deles e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Atos capítulo 16, versículo 30. Paulo respondeu com a mensagem mais simples e poderosa do Evangelho: "Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa." Atos capítulo 16, versículo 31. Naquela mesma noite, o carcereiro levou Paulo e Silas para sua casa e tratou das feridas deles. Então ele e toda a sua família foram batizados, cheios de alegria por terem encontrado a fé, como vai estar escrito em Atos capítulo 16, versículo 32 e o versículo 34. E no dia seguinte, os magistrados ordenaram que Paulo e Silas fossem libertados, mas Paulo, sabendo que eles eram cidadãos romanos, exigiu que os magistrados viessem pessoalmente para retirá-los, pois sua prisão e punição haviam sido ilegais. Atos 16, versículo 37. Temerosos, os magistrados foram até eles, pediam desculpas e os escoltaram para fora da prisão, como está escrito em Atos capítulo 16, versículo 38 ao versículo 39. Antes de deixar Filipos, Paulo e Silas visitaram Lídia e os irmãos da igreja local, encorajando-os antes de seguirem em viagem. Atos 16, versículo 40. Então, o que aprendemos com a história de Paulo e Silas? Essa história não é apenas sobre um milagre físico, mas sobre como a fé e o louvor e a adoração a Deus podem transformar qualquer situação, mesmo em meio à dor. Paulo e Silas escolheram confiar em Deus. Ele usou seu sofrimento para salvar vidas e fortalecer a igreja. E nós, como temos enfrentado as nossas adversidades? Lembre-se que quando escolhemos louvar a Deus, mesmo em meio às dificuldades e às adversidades, podemos experimentar milagres. Deus, ele é fiel para aqueles que buscam, para aqueles que o temem. Não confiamos e esperamos no Senhor. Não importa a dificuldade que você está passando na tua vida, Deus é fiel. Louve, glorifique e exalte o nosso Deus. Se você gostou dessa mensagem, deixe seu like, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras da Bíblia. Que Deus abençoe a sua vida para todos sempre. Amém. Glória a Deus.